Estimados irmãos, nós temos o texto desta noite que também servirá para a mensagem do culto. O texto de 1 Reis, capítulo 9, versículos 1 a 9. Um momento muito importante na história do povo de Israel, no povo de Deus, o momento em que eles também consagram ao Senhor aquele templo construído depois de muitas guerras, de muitas batalhas. Deus então abençoa o filho de Davi para que ele pudesse edificar um templo e ali ter um local onde Deus se encontraria com o seu povo. E o texto diz o seguinte: sucedeu, pois, que tendo acabado Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo o que tinha desejado e designara fazer, o Senhor tornou a aparecer-lhe como lhe tinha aparecido em Gibeão. E o Senhor lhe disse: ouvi a tua oração e a tua súplica que fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Se andares perante mim, como andou Davi teu pai, com integridade de coração e com sinceridade, para fazeres segundo tudo o que te mandei e guardares os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o trono do teu reino sobre Israel para sempre. Como falei acerca de Davi teu pai, dizendo: não te faltará sucessor sobre o trono de Israel. Porém, se vós e vossos filhos de qualquer maneira vos apartardes de mim e não guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos, que vos prescrevi, mas fordes e servirdes a outros deuses e os adorardes, então eliminarei Israel da terra que lhe dei, e a esta casa, que santifiquei a meu nome, lançarei longe da minha presença, e Israel virá a ser provérbio e motejo entre todos os povos. E desta casa, agora tão exaltada, todo aquele que por ela passar pasmará, e assobiará, e dirá: por que procedeu o Senhor assim para com esta terra e esta casa? Responder-se-lhe-á: porque deixaram o Senhor seu Deus, que tirou da terra do Egito seus pais, e se apegaram a outros deuses e os adoraram, e os serviram. Por isso trouxe o Senhor sobre eles todo este mal. Até aqui as palavras. Que a graça e o poder de Deus, do Espírito Santo, esteja sobre todos neste momento e todos os dias da nossa vida. Amém. Estimados membros da Congregação Concórdia, um momento bem especial para vocês. Também, estimados visitantes, é uma alegria recebê-los nesta casa. E também a todos que estão acompanhando o culto pela internet. Como é bom poder estar com vocês neste momento. O versículo 3 do nosso texto diz assim: e o Senhor lhe disse, ouvi a tua oração e a tua súplica que fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Essa é uma conversa de Deus com Salomão, filho de Davi, que assumiu o trono após a morte do seu pai. Salomão então constrói o templo e Deus diz: santifiquei. Veja que é Deus quem está dizendo, e é Deus quem está santificando aquele lugar. Não é uma ação humana
A ação humana é de fato ser dedicado e consagrado, mas o ato de santificar, esse é um ato de Deus. E Deus diz mais: os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Com estas palavras, Deus está dizendo que amou, que se alegrou com a construção, com a dedicação, com a consagração daquele templo e de todos os seus utensílios para a honra e glória do Senhor. Davi, o pai de Salomão, queria muito ter construído este templo, esta casa onde o povo se encontraria com Deus. Mas Deus disse a ele para não construir, pois era um homem que sempre tinha em suas mãos a espada e precisou ter para poder lutar e combater com os inimigos de Deus, e que ele havia derramado muito sangue, então ele era indigno desta construção. Porém, Deus disse que abençoaria o seu filho para que construísse esta casa, como de fato nós vimos que a casa ficou pronta, dedicada e consagrada a Deus. E no dia em que foi feita a inauguração do templo de Salomão, Salomão faz uma oração a este Deus. E nesta oração ele exalta o nome do Criador. Ele põe Deus de fato onde Deus deve estar, acima de tudo e acima de todos. E neste templo, Salomão então ele diz que Deus ouvisse a oração e perdoasse o povo todas as vezes que o povo clamasse e buscasse esse Deus em arrependimento. Quando o povo clamar neste templo por chuva, que Deus ouvisse o clamor do seu povo e que Deus então abençoasse o seu povo e abençoasse a terra para que ela produzisse. Ele chama também e ele clama em favor dos estrangeiros. É interessante pensar que aqui Salomão não está olhando somente para o seu povo, mas ele tem uma visão para fora, uma visão de acolher aquelas outras pessoas que também se dobrariam e passariam a crer neste Deus Todo-Poderoso. E Deus então deveria acolher estes estrangeiros e recebê-los perante o seu altar. No entanto, há uma condição, um acordo que Deus faz com Salomão. É um estatuto que Deus estabelece. Ele diz: se andares perante mim como andou Davi seu pai, com integridade de coração e com sinceridade, para fazeres segundo tudo que te mandei e guardares os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o trono do teu reino sobre Israel para sempre, como falei acerca de Davi teu pai, dizendo: não te faltará sucessor sobre o trono de Israel. O que Deus está de fato pedindo a Salomão? Que Salomão o sirva com um coração sincero e honesto. O que Deus está dizendo aqui para Salomão foi exatamente o que ele disse para Josué: não se aparte desta palavra, nem para a direita nem para a esquerda, mas permaneça nessa palavra. Custe o que custar, não saia dela. Fique nesse acordo que eu estou colocando contigo neste momento. E então, Deus abençoaria aquele povo. E uma das grandes promessas é que não faltaria descendência para assumir o cargo. Assim como não faltou para Davi, não faltaria também para Salomão e toda a sua descendência. Mas Salomão não resistiu. O contexto após o nosso texto mostra o que ele fez.
E no capítulo 11 ele mostra a sua idolatria. Ele casou-se com mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias. No capítulo 11, 5 diz o seguinte: Salomão adorou Astarote, a deusa de Sidom, e Moloque, o nojento deus de Amon. Vejam quem eram esses dois deuses que cita o texto. Astarote, deusa da fertilidade e da guerra, adorada em culto imoral por vários povos do mundo bíblico. E esse culto imoral é exatamente o que vocês estão pensando em orgias. Para que essa deusa fosse adorada, então tinha que se praticar orgias. Moloque, deus supremo dos amonitas, também chamado de Milcom e de Malcã, seu culto, que incluía sacrifícios de crianças, foi incentivado por Salomão. Até hoje, ouvimos ainda que crianças simplesmente desaparecem e muitas delas estão sendo consagradas a esses deuses, estão sendo mortas, e muito depois nem se encontra mais nenhum vestígio dessas crianças. Por esse pecado, Deus cumpriu a sua promessa que dizia: então eu arrancarei Israel, o meu povo, da terra que lhe dei, e também abandonarei este templo que separei para ser o lugar onde devo ser adorado. Aí todos os povos vão desprezar e zombar de Israel. Deus tornou este povo motivo de zombaria depois, por tudo que aconteceu. Aquele belo templo destruído. E não somente uma vez, mas duas vezes. Neste dia tão especial para esta congregação, para uma reinauguração deste templo que foi consagrado já ao Senhor. Há muitos anos atrás, e muitos estão aqui sentados hoje, vendo o fruto do seu suor, da sua dedicação, da sua consagração ao Senhor. E se hoje olhamos e simplesmente falamos, está tudo tão tranquilo e fácil, pensemos que nós recebemos algo pronto, mas que não foi sempre assim. Os primeiros tiveram que desbravar, tiveram que lutar. E agora nós estamos terminando uma reforma para melhorar esse ambiente e inaugurando ele e consagrando esse templo de novo ao nosso Deus. Queremos que Deus se encontre com o seu povo neste local. E é por isso que estamos consagrando ele novamente a Deus. Queremos que esse templo continue sendo o local onde o Criador, o Redentor e o Consolador se encontra com o seu povo. No entanto, as mesmas palavras que Deus disse a Salomão servem para nós hoje. Deus continua dizendo: se você me servir com um coração sincero e honesto, se obedecer às minhas leis e ordens e fizer tudo o que eu mandar. Então nós temos que dizer que, movidos por esta fé que o Espírito colocou em nosso coração, e muitos que estão aqui dentro, foi colocada aqui nessa pia batismal. Muitos que tiveram a vida transformada aqui. Deus está falando para ouvirmos a sua palavra e aguardarmos em nosso coração, crermos nela de fato e de verdade. Ele está falando para adorarmos somente a Ele. E para ver a seriedade disto, ele diz lá no primeiro mandamento: eu sou o Senhor teu Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Eu sou. E ponto final.
Não existe o mais. É Deus. Se você quer receber a coroa da vida eterna, não existe outro caminho. Não existe outra opção. Pena que muitos ainda querem saber o que dizem os tarôs, búzios, cartomantes, horóscopos. Muitos querem consultar os mortos para saber o que vai acontecer no dia de amanhã ou nos próximos dias em sua vida, mas esquecem de olhar para dentro da palavra de Deus. E ficam aí se atormentando com muitas dores. O amor ao dinheiro, o amor ao poder. A ganância do coração faz sermos injustos com as pessoas que estão ao nosso redor. Eles trabalham para nós, mas muitas vezes queremos muito mais do que só reconhecer o seu trabalho. A adoração a pessoas e a objetos. A Bíblia afirma que quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E no texto do Salmo que está escrito, Salmo 115, prata e ouro são ídolos deles, obra das mãos dos homens, não de Deus. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e os que neles confiam. Se alguém faz um objeto para ser adorado, está dizendo que está sendo igualmente idólatra. Tanto aquele que faz o objeto como aquele que compra e o adora são a mesma coisa. Adorar deuses mortos é assinar a sentença de morte, mas não só a morte neste mundo, como também a morte eterna. A morte com Satanás e seus anjos. Rejeitar esse Deus que enviou o seu Filho unigênito, que morreu e ressuscitou em nosso lugar, é rejeitar o amor e a misericórdia desse Deus que fez tudo por nós, que nos ama e quer de fato que coloquemos Ele em primeiro lugar na nossa vida. Quando convidamos pessoas para ouvirem a palavra de Deus, uma das coisas que mais ouvimos é: eu não tenho tempo. Não temos mais tempo para Deus. Cuidado, pessoal. O tempo e as atividades da nossa vida somos nós que organizamos. Somos nós que fizemos. Nós temos que priorizar as coisas que de fato são essenciais para a nossa vida. E a Bíblia nos dá uma dica. Coloque Deus. Coloque o reino de Deus em primeiro lugar. E todas as outras coisas te serão acrescentadas. Em primeiro lugar, temos Deus. E esse é o lugar de Deus. Primeiro lugar no nosso coração, na nossa vida. Não entreguem ao Deus tempo a sua vida. Não deixe que esse Deus tempo te arranque da presença de Deus e faça o seu coração ainda ser idólatra, perverso. Este templo está sendo consagrado ao Deus triuno. Isto significa que aqui sempre deverá prevalecer a verdade, custe ela o que custar, seja ela contra quem for. A verdade precisa prevalecer. A verdade, a palavra de Deus, está acima de mim, está acima de vocês, está acima do STF,
do nosso presidente. E não importa, essa verdade, ela deve ser proclamada aqui neste lugar. Se ela não ser proclamada aqui, então desculpa, vai perder o sentido esse lugar. Ele não vai passar de um lugar bonito, bem cuidado, mas um lugar vazio, vazio da glória de Deus, vazio da presença de Deus. Senão não faz sentido termos uma casa para se encontrar com Deus, mas não queremos que a verdade desse Deus prevaleça sobre a nossa vida, então é tornar este lugar inútil. Estimados presentes, olhem para a vida de vocês. E eu pergunto, não há motivo para adorar e glorificar esse Deus? Deus não trabalha o seu coração? Deus não trabalhou a sua vida? Não lhe abençoou? No meio de tantas coisas que estão acontecendo, não lhe abençoou e lhe trouxe insegurança? Temos muitos motivos para adorar e glorificar e consagrar esse templo, seus utensílios, o nosso coração, a nossa alma, consagrar tudo ao Senhor. Continuemos buscando esse Deus em espírito e em verdade. Deus ama corações sinceros, honestos e fiéis. Ele é o único que diz e que tem o poder de dar: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Que Deus esteja sempre em nosso coração. Amém.